Bom dia, hoje é sábado, né? Dia 6 de novembro de 21. Eu não vou abrir a câmera hoje, geralmente a aula facultativa eu não abro câmera. Essa é a aula gravada, né? Uma aula facultativa com o objetivo de revisar a tarefa, né? A segunda tarefa, que é uma tarefa bem grande, bem ampla, né? De economia, né? Para ambas as turmas entregarem a tarefa até o final deste domingo. Lembrando que ainda esse final de semana estarei enviando uma nova tarefa sobre economia, né, sobre o conteúdo da disciplina. Bom, a aula é gravada e disponibilizada no Moodle, né, na disciplina, na pasta do Moodle, e também no canal de YouTube do professor. Bom, pessoal, já estou compartilhando com vocês ali o arquivo, né? Vejamos o seguinte aqui, então. Se bem me lembro, a questão 1 ela já foi revisada em aula, né? Confirmam? Sim ou não? Eu não lembro, senhor. Eu acho que a Talvez gente não tenha revisou em participado, aula. não. Que eu não tenho. Bom, e tu não Talvez viu a não aula tenha gravada, participado. então, né? Não, a Isso. aula 1, tanto é que está aqui pronto, né? Que eu me lembro, a questão 1 foi revisada, ok? Continuando, então. A questão 1 foi sim, foi feita em aula, tá? A 1 e a 2. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, tentaram fazer, não tentaram, né? O professor está aqui para tirar dúvidas. Se é que vocês têm, né? Ok. Continuando, então, né? A questão, então, foi revisada. Pelo jeito, não tem dúvida. Ninguém falou nada no chat, ninguém abriu o áudio. Então, continuamos aí a revisão. Questão 2, né? É exatamente a mesma coisa. Também discutimos em aula, né? A questão do veículo, né? E como do mercado de veículos, né? E como a melhora na tecnologia, o aumento no preço da gasolina afetariam as curvas de oferta e demanda. Também discutimos em aula. Esse exercício aqui utiliza as curvas de oferta e demanda para ilustrar de que forma cada um dos seguintes fatos afetaria o preço e a quantidade de tênis comprada e vendida. Eu me lembro que a gente não falou em aula, então a gente pode fazer esse aqui. Tá? Então, novamente, aqui é o mesmo modelo do exercício 1 e 2, tá? E o que nós temos, então? Nós temos aí o mercado, né? O mercado de tênis, né? Mercado de tênis. Então, a gente está analisando aqui nesse exercício especificamente o mercado de tênis. Aqui eu tenho um gráfico bidimensional, né? Um equilíbrio inicial, né? Onde eu vou ter uma curva de oferta e uma curva de demanda. Vou fazer em vermelho aqui, porque é um gráfico novo. Ok? Ó, uma curva de um equilíbrio inicial no ponto de interseção entre as duas curvas, né? Ou seja, eu teria um equilíbrio aqui, ó, um equilíbrio inicial com um preço de equilíbrio e uma quantidade transacionada de equilíbrio, tá? Bom, e aí o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte: aumento no preço da calça jeans. Eu pergunto para vocês, qual é a relação entre calça jeans e tênis? São substitutos, complementares? Qual é a relação que se tem? São bens complementares. Exatamente. Então, vou escrever aqui, ó, bens complementares. Se aumenta o preço do bem complementar, isso vai afetar a curva de oferta ou a curva de demanda por tênis? A curva de demanda. Vai aumentar ou vai reduzir? Vai deslocar para fora ou deslocar para dentro a curva de demanda? Vai deslocar para dentro, vai diminuir. Exatamente, ou seja, eu tenho aqui uma nova curva de demanda, vou botar em outra cor aqui para ficar ainda mais fácil de enxergar, ó. É um pouquinho mais grossa aqui também, eu vou botar aqui mais grossa aqui, tá? Ficar mais fácil a visualização.
Pronto. E aí eu tenho um novo equilíbrio de mercado. Ó. Eu tenho um novo equilíbrio de mercado. Tá? Esse novo equilíbrio vai ocorrer a um preço de equilíbrio menor, tá? E uma quantidade de equilíbrio também transacionada menor. Tá? Evidente, pessoal, que esse novo equilíbrio não vai ser algo automático, né? Vai demorar um pouco, né? Esse ajuste do mercado, né? Mas ele vai ocorrer, né? À medida que vai passando o tempo, né? A queda da demanda vai diminuindo o preço da calça jeans, porque desculpe, vai diminuindo o preço do tênis, tá? Mercado de tênis. Vamos de novo. O que aconteceu? Aumentou o preço da calça jeans. A maior parte das pessoas só utilizam tênis usando calça jeans. Então, na medida em que tu tem uma calça jeans muito cara, não vale a pena demandar a mesma quantidade de tênis. Então, tu vai ter uma demanda menor por tênis. Essa demanda menor por tênis vai gerar no mercado de tênis um excesso de oferta. Esse excesso de oferta de tênis vai determinar, com o passar do tempo, uma queda do preço, uma queda do preço de mercado. A queda do preço de mercado vai gerar um novo equilíbrio. Ó, onde é que vai ser esse novo equilíbrio? Esse novo equilíbrio vai ocorrer não mais nessa bolinha azul aqui que o professor está colocando, mas na nova bolinha azul aqui embaixo, há um preço de equilíbrio mais baixo e é uma quantidade transacionada no mercado de tênis, também menor. Ficou claro? Ficou bem entendido ou não? Sim. Tá. Então, sim, prof. Prof, quando tu pede para explicar, a resposta que tu quer é essa, que para um novo equilíbrio de mercado será a um preço mais baixo e uma quantidade transacionada menor? É essa a explicação? Quem é que está falando? É a Ana Boldrini. Tá, Ana, assim, ó, qual é a dica que eu dou para a prova, ok? Tá. Se cair uma questão como essa. Sim. Vai fazer o gráfico e Tá. vai escrever o que o professor falou. Ah, professor, como é que eu vou escrever se o senhor não está escrito aqui? Simplesmente, ou tu vai ler no Mankio, né, que tá à disposição de vocês lá no Moodle, ou tu vai pegar e transcrever o que o professor tá dizendo, entendeu? Então, ó, o professor deu passo a passo o que aconteceu nesse mercado de tênis. E é isso que eu quero na resposta. Tá, eu posso ler aqui para ver se o senhor concorda com o meu raciocínio? Pode. Tá, então eu coloquei nessa questão lá, então, o aumento no preço da calça jeans. O que acontece? A calça jeans e o tênis são bens complementares. Quando aumenta o preço da calça jeans, diminui a demanda por calça e também por tênis. A oferta continua a mesma. Peraí. O que a gente está examinando é... tá bem, pode continuar, tá certo o raciocínio, entendi, pode continuar. Tá, então, continuando. A oferta continua a mesma, desloca a curva da demanda. Para um novo equilíbrio de mercado, diminui o preço da calça jeans para que as pessoas voltem a comprar mais calça jeans e, por consequência, mais tênis. Tá correto? Mais ou menos. A última parte, não, né? Não. O que aconteceu? Deslocou a curva de demanda, até aí tudo bem, tá? O deslocamento da curva de demanda, a queda da curva de demanda de tênis determinou o quê? Né? A saída de produtores mais ineficientes, a diminuição da oferta e um novo equilíbrio de mercado, ó, tô olhando aqui, estou mostrando com o mouse, novo equilíbrio de mercado a um preço mais baixo, ó, o preço caiu aqui, ó, e é uma quantidade transacionada de bens e serviços, né, no caso, menor. uma quantidade transacionada de tênis, que é o mercado que a gente está examinando, não é o mercado de jeans que a gente está examinando, Sim. está examinando o mercado de tênis, menor também. Então, vou repetir, passo a passo. Tua resposta está, sei lá, 70%, 80% certa. Mas vamos fazer 100%. Então, vamos lá. O que aconteceu? O jeans é um bem complementar ao tênis. Eu estou analisando qual mercado aqui.
O tênis. De tênis. Então, eu tinha um equilíbrio inicial nessa bolinha aqui que o professor tá mostrando. Tá? Tinha um equilíbrio, tu tinha um preço de equilíbrio inicial e uma quantidade transacionada de tênis, né, em função desse preço no mercado de tênis. Bom, e o que aconteceu? Aconteceu que, sei lá, o preço do índigo, né? Índigo é uma tintura, né, que gera a produção lá da calça jeans, aquele azul do jeans, né? Bom, aumentou muito o preço da calça jeans, tá? E as pessoas começaram, não que as pessoas deixaram de ter calça jeans, deixaram de tênis, né? Mas as pessoas começaram a pensar, puxa, para uma menina, para uma mulher, vale a pena, sei lá, usar outro tipo de calça, que não seja exatamente de jeans, onde tu pode usar um sapato alto, ou usar uma saia, né? Tu não vai usar saia com tênis, concorda, Ana? Sim, concordo. É difícil, até pode usar, mas normalmente não é legal, né? É usual e não é a maioria, né, professor? Oi? Não é usual e não é a maioria das pessoas. Já para mim, tá? Eu normalmente vou dar aula de calça jeans e quando eu uso jeans presencial, na aula presencial, eu também uso tênis, tá? Provavelmente, se ocorrer isso, o que vai acontecer? O professor vai usar um sapato e vai usar uma calça tergal, por exemplo, tá? Uma calça de linho. Então, vai haver uma queda da demanda por tênis. Essa queda da demanda vai diminuir o preço do tênis. Diminuindo o preço do tênis, o que vai ocorrer? Aqueles produtores não tão eficientes, aqueles produtores não tão tão produtivos, ou que têm um custo de produção mais alto, eles vão sair do mercado, então vai reduzir a oferta. Então nós vamos ter um novo equilíbrio de mercado no mercado de tênis, a um preço mais baixo, e a uma quantidade transacionada, uma quantidade de equilíbrio também menor. Tá respondido? Perfeito, professor. Ótimo, obrigado. Vamos lá agora, então, aqui, novamente. Estou num equilíbrio inicial, tá? Ó. Vou aumentar aqui. Ó, um equilíbrio inicial, oferta e demanda. Redução do preço da linha de costurar. Eu pergunto, a linha de costurar é um custo para a produção de um tênis? Sim ou não? Sim. Ok. Então vai afetar a oferta ou vai afetar a demanda? É um insumo? É uma matéria-prima para a produção de tênis? Sim, eu coloquei que é um insumo para a fabricação de tênis. É uma matéria-prima, um insumo. Tudo bem. Então vai afetar a curva de oferta ou a curva de demanda? A de oferta. Vai expandir o número de produtores ou vai diminuir o número de produtores, de fabricantes de tênis? Vai aumentar. Vai aumentar. Então, como é que eu represento isso no gráfico? Deslocando a curva de oferta. Para dentro ou para fora? Se vai aumentar, é para fora. Então, ó, estou desenhando aqui, ó. Desloquei a curva de oferta, vou colocar em outra cor, tá? Ótimo. Eu pergunto, qual é o equilíbrio inicial? Eu tinha um equilíbrio inicial aqui, tá? Ó. Há um preço X, é uma quantidade transacionada de equilíbrio, também X. O que aconteceu, então, com a expansão da oferta, com o aumento do número de fabricantes de tênis? Vai haver um excesso de oferta ou excesso de demanda? De oferta? Se há um excesso de oferta, o novo preço de mercado tende a aumentar ou tende a diminuir? Diminuir. Ó, Aumentar. Aumentar ou diminuir se tem excesso de oferta? Diminuir o preço Ah, para é que tem aumentar a excesso. demanda. Diminuir o preço. Perfeito. Então, ó, temos um novo preço. E uma quantidade transacionada maior ou menor? Menor. Menor. Se tu baixar o preço, tu vai conseguir transacionar mais. Então, uma quantidade transacionada Maior. maior.
Ó, estou representando no gráfico tudo isso que vocês estão dizendo. Ó. O novo equilíbrio vai se dar um preço mais baixo e é uma quantidade transacionada, comprada e vendida maior. Entenderam? Tá claro? Sim, professor. Ok. Então tá. O 4 a gente fez em aula. Me lembro que a gente fez em aula, ok? 5 também. Tá. Tainá, eu sei, a Tainá falou que ela usa, como é que se diz, tênis com saia, né? É mais comum, eu sei, hoje em dia é até bem mais comum usar, né? Usar tênis com saia. Tá, vamos lá. Mas não é a teoria não é feita para exceção, é feita para regra, tá, pessoal? Vamos lá. Continuando, então. Quem é que a Ariadne pediu? Que eles estão 5, Ariadne. Não, professor, foi a Ana Júlia que não pôde ficar na aula porque ela está fazendo alguma outra coisa, mas a gente corrigiu a 4 e a 5 no último exercício, está gravado. Essa questão, ela tá na gravação, não tá? Está sim. A 4 e a 5, ó. Me lembro que a gente fez, ó. Mas querem fazer, a gente faz. Querem fazer a 5 de novo? Para mim não tem problema. A gente está gravado, né, Sora? Eu acho que a gente podia tocar a ficha. Então tá, tocamos ficha. Tá. Então a 5 tá gravada, né? Tá, 6 é igual, né? A 6 a gente fez? Não, mas a Não. 6 é que nem a 5 e a 7 também. A 8 é diferente. Exatamente. Então vamos tocar a ficha porque tem muita questão aí, tá? 6 e 7 é igual, é só olhar a gravação, né? Isso aqui tá tudo gravado, a 8 a gente fez também, né? A 9 a gente fez. Não, a 9 a gente não fez, mas é igual a 8, não é isso? Isso. Tá. Então a 8 tá tudo gravado, tá tudo disponibilizado. A 10 e a 11 também, né? É igual, né? Não sei. A 10 e a 11 é de... Equilíbrio, né? Querem fazer uma delas? Eu acho que pode ser uma dessa, porque a gente só fez uma só e eu fiquei meio perdida nessa. Vamos Não sei se os fazer colegas sem concordam. problema. Vamos fazer a 11, tá? Vou fazer um copy-cola aqui para facilitar a vida de vocês. Deixa eu só fazer um copy-cola aqui. Só um pouquinho. Copiar a 11 que vou fazer para vocês, tá? Vamos lá, colei aqui. Quantidade demandada, quantidade ofertada igual a, aqui é oferta, aqui é D de demanda, e aqui é quantidade ofertada. Hein, professor? O senhor Fala. pode mudar a cor? Esse azul eu não consigo enxergar, estou pensando Sim, pelo claro, celular. ótimo, não tem problema nenhum. Obrigada. Tudo que é para melhorar o estudo de vocês, a gente faz, sem problema nenhum. Tá, tirei aqui, tá? Opa, Obrigada. nada, vamos lá. Então, aqui. Então, a quantidade ofertada, que aqui é supply em inglês, né? Quantidade ofertada, botei S aqui, posso botar O, que é quantidade em português. É 200 mais 20p. É o que está escrito ali, né? E a quantidade demandada é igual a 500 menos 10p. É isso que está. Então, quando é que eu vou ter equilíbrio? Quando é que eu vou ter equilíbrio de mercado? Quando a quantidade demandada for igual à quantidade ofertada. Tá? Esse é o equilíbrio de mercado. Então, o que eu vou fazer do ponto de vista matemático? Eu vou igualar as duas funções. Ó. 500 menos 10p, que é a quantidade demandada, vai ser igual a 200 mais 20p, que é a quantidade ofertada. Tudo bem até aqui? Sim. Então, vamos lá. Então, 200 mais 20p.
Bom, e aí, o que eu tenho aqui, então? Vou jogar aqui, eu vou isolar o preço, né? O preço de equilíbrio. Vai ser menos 10 mais 20, virando aqui vai ficar 30p. 500 menos 200 vai ficar 300. 300 dividido por 30 vai ser igual a 10. Esse é o preço de equilíbrio do mercado. Tá? Bom, e aí? A quantidade, poxa, e a quantidade de equilíbrio? Eu posso substituir ou na função oferta ou na função demanda. Vamos substituir na função demanda primeiro. Então, 500 menos 10 vai ser igual a 500 menos 10 vezes o preço de equilíbrio. 10. 10 vezes 10, 100. 500 menos 100, 400 unidades. Vamos confirmar aqui, vamos ver se na oferta acontece a mesma coisa, né? Tem que ser, já que está em equilíbrio, a quantidade ofertada tem que ser igual à quantidade demandada. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Peguei a função oferta, 200 mais, aqui não é 10, é 20, né? Vezes o preço de equilíbrio, 10. Lá, então, 200 mais 200 vai ser igual a 400. Fechou, eu estou em equilíbrio. Entenderam ou não? Prof, Sim. se tu Tá tá bom? passando, eu sou professor, se tu tá passando 200 da direita para a esquerda, o sinal dele... Ah, tá, entendi. Muda, né? Altera. Sim. O professor pode colocar na prova o seguinte, isso aqui é importante. Desenhe um gráfico. Ó, tá? Então, vocês vão ter que construir um gráfico. Então, aqui, ó. Vamos supor que o professor coloque aqui, ó, preço de mercado, quantidade demandada, quantidade ofertada. E o professor coloque alguns valores aqui, preço, possíveis nesse mercado. Então, vamos supor que o professor coloque preço igual a 1, preço igual a 3, a 5, a 10, diminuir o tamanho aqui para entrar tudo. E o tamanho aqui. Tá bem, deixa assim. 5, 10. Coloca a tabela na próxima folha, professor, que daí dá para enxergar. Eu já sei o que eu vou fazer. Só um pouquinho que eu já sei o que eu vou fazer para ficar tudo direitinho, para que vocês possam enxergar. Ó, aqui, agora vai dar. 400 unidades. Vou botar igual a 15, igual a 20. Isso aqui não interessa, aqui eu vou apagar. Então vamos lá, se o preço for igual a 1, substituindo na função demanda, qual será a quantidade demandada? Vai ser 500 menos 10 vezes 1. Qual é a quantidade demandada? 490? 490. Perfeito. Se o preço for igual a 5, qual é a quantidade demandada? 450. Se o preço for igual a 10, qual é a quantidade demandada? 400. Se o preço for igual a 15, qual é a quantidade demandada? 350. Todo mundo está entendendo? Professor, não tô acompanhando. Se o preço for igual a 20... 300. Não estou enxergando o chat, tá? Se alguém estiver escrevendo no chat, alguém me avisa, tá? Quem está com áudio me avisa. Tudo bem até aqui? O que eu fiz? Eu substituí nessa função aqui, ó. Na função demanda. Agora, o que eu vou substituir o preço agora? Na função Oferta. oferta.
Quando o preço for 1, qual é a quantidade ofertada? 180. 120. Aliás, 120, desculpa, professor, diminui. Se for 5, 100 dá 300. se for 4, 4 dá 80. já calculamos isso, não precisa nem pensar. É. Nós não calculamos no exercício, na matemática, qual é o equilíbrio de mercado? 400, professor. Então, quando for 15... 20 vezes 15 dá 300, vai dar 500 no total. E aqui? 20 vezes 20, 400, vai dar 600. Eu pergunto, a que preço o mercado está em equilíbrio? A gente já sabe. 400. Então, aqui, esse é o equilíbrio. A que preço o mercado está com excesso de demanda? Tem excesso de demanda ou excesso de oferta? Excesso de demanda. De quanto? De demanda de 90. Perfeito. Não, 90 não. De 490 menos 220, tá. 270. Tá? 270 de excesso de demanda. Se o preço tiver 5, vai ter excesso de demanda ou excesso de oferta? Excesso de demanda. De quanto? 150. Tá. Se o preço tiver 15, vai ter excesso de demanda ou excesso de oferta? Excesso de oferta. De quanto? 150. Se o preço tiver 20, vai ter excesso de demanda ou excesso de oferta? Excesso de oferta. Qual é a quantidade de excesso? 300. Eu posso desenhar um gráfico a partir desses valores aqui? Pode. É isso aí que eu vou pedir para vocês, ok? Numa prova. Tá. Mas aqui tudo bem, o 12 a gente fez em aula. Ah, não, o 12 eu preparei para vocês, não é isso? 12 eu acredito que vocês estão com dificuldade, não é isso? Isso, professor. A partir da 12 a gente está com dificuldade. Tá, eu preciso de 1 minuto para ir no banheiro, tá? Tranquilo. Tá, 1 minutinho e já volto. Ok, voltei. Então vamos lá. Quem é que pode ler para mim essa questão? Ariadne, lê para mim. Oi, professor, boa noite. Boa noite, não. Boa noite, bom dia. boa noite. Tô tão acostumada a te dar boa noite que quando dá bom dia. Toca a ficha. Aponte a alternativa correta. Quando o preço aumenta, a receita total aumenta. Se a demanda for elástica, ceteris paribus. Tá, primeiro vamos entender o que é essa expressão aqui, ceteris paribus. Já falei, uma expressão... Tudo mais constante. Latina, né? Uma expressão em latina. Paribus é equivalência, mantendo todas as demais variáveis constantes. Tudo bem, para todos os efeitos, esqueça um pouquinho o ceteris paribus, tá? Vamos lá. Quando o preço aumenta, a receita total aumenta, se a demanda for elástica. Eu pergunto, essa curva de demanda que eu desenhei, já deixei pronta aqui, é elástica ou inelástica? Ela é muito ou pouco sensível à variação de preço?
Bem, pessoal. Muito. Eu achei ela elástica e muito sensível. Ou seja, se ela é muito sensível à variação do preço, é porque ela é elástica. Então, eu tenho o preço aqui, ó, o preço inicial. Ó, vou botar aqui o preço inicial. Dá uma bolinha aqui. Tá? O sino da igreja tocando. E houve um aumento. Oi? O sino da igreja tocando. Eu moro aqui no centro. Moro Perto da matriz? eu moro bem pertinho da catedral. Aham. Então, sino tem que me acostumar, né? Quando eu morava faz em parte. perto, também eu ouvia o sino. Também tá ouvindo o sino? Então, Quando eu morava aí perto, na General Alto, eu ouvia o sino todo dia. Mas agora eu tô ouvindo pelo teu áudio, prof. Deu saudade de quando eu morava aí perto. Então, olha aqui. O que eu tenho? Eu tenho um pequeno aumento do preço, ok? Pequeníssimo aumento do preço. Eu pergunto, a quantidade demandada aumentou ou diminuiu? Aumentou Muito ou pouco? muito. Muito. Então, eu tenho uma demanda elástica ou inelástica? Elástica. Uma demanda elástica. Ótimo. Professor, ó, olhem o verdinho, vou apagar o verde para não ficar, né? Vou botar uma cor mais, o azulzinho mais leve aí que dá para enxergar. Vamos supor que o preço inicial, essa primeira bolinha, fosse R$10. O preço final aumentou 15. Eu pergunto, em percentual, aumentou quanto? Em números absolutos, aumentou quanto? Se o preço era 10 e foi para 15. Aumentou 5, 50%? Em números absolutos, aumentou R$5. Em números percentuais, em porcentagem, aumentou quanto? 50%? Perfeito. Qual era a quantidade demandada inicial? 10 unidades. Isso, 10 unidades. Qual é a quantidade demandada final? 4 unidades. Eu pergunto, caiu mais ou menos que 50%? Menos. Não, mais. Mais. Caiu 5%, né, professor? Então, a demanda ela é muito ou pouco sensível à variação de preço? Ela é... A demanda é muito sensível. Por isso que nós temos uma curva de demanda Elástica. Estou repetindo várias vezes para vocês entenderem. Isso aqui é uma curva de demanda. Vou escrever aqui. Isso aqui é uma curva de demanda. Professor, mas esses valores que estão ali do lado... Eu inventei. Tá. Justamente para facilitar a explicação. Tá? Justamente para facilitar a explicação. Só por isso que eu inventei, tá? Então, eu tenho aqui a curva de demanda elástica. Então, coloquei alguns preços aqui, quantidade aqui. Qual é a receita total, então? O que é receita total? Não é preço vezes quantidade? Por exemplo, eu tenho uma pizzaria, tá? Vendo cada pizza por R$50. Se eu vender 10 pizzas, qual é a minha receita total? 500? 500. Tá? Então, qual é o preço inicial? R$50? Qual é o preço inicial no exercício? R$10. Qual é a quantidade demandada a esse preço? 10 unidades. 10 vezes 10 dá quanto? Eu não enxergo direito o que está escrito do lado do preço e da quantidade. Só para mim tá bem pequeno, se puder aumentar um pouquinho. Melhorou? Bastante, obrigada. Então tá. Qual é o preço inicial? R$10. Qual é o preço final? 15. Qual é a quantidade demandada inicial? 10. Qual é a quantidade demandada final? 4. Então, qual é a receita total inicial? 100. 100. Qual é a receita total final?
15 60. vezes 60. Vezes 15 4, vezes que dá 4. 60. Eu pergunto, a receita total aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Receita total diminuiu. Concordam ou não? Todo mundo enxerga que Sim. diminuiu? Sim. Agora vamos olhar para o gráficozinho aqui. A receita total, em termos gráficos, é representada por esse retângulo aqui, ó. Vou botar aqui esse retângulo, botar em outra cor para vocês entenderem. Uma outra cor aqui, preto, tá? Estão enxergando o retângulo preto? Sim. Aqui, ó, é preço tá no eixo X ou no eixo Y o preço? Y, E no eixo X, o que eu tenho? a quantidade, as unidades. Sim, se eu multiplicar, isso é matemática, geometria, tá? Podemos, né? Se eu, a geometria espacial, seria mais ou menos isso, analítica espacial. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho o preço e eu tenho a quantidade. Eu tenho um retângulo. Esse retângulo aqui me dá esse valor aqui que eu vou colocar aqui, ó, R$100. Ó. É isso que me dá, ó. Representa esse retângulo. Tá? É só para mostrar para vocês, não precisa se preocuparem com isso, tá? Bom, aí eu pergunto, eu tenho um novo preço e uma nova quantidade demandada. É verdade ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Ó, vou desenhar aqui. Ó, mudar de cor aqui. Eu pergunto, o que é maior? O retângulo preto, a área do retângulo preto ou a área do retângulo laranja? Do preto. Todo mundo concorda que é maior do preto? Sim. Sim. Então, eu vou agora ler de novo a questão. Ariadne. Quando o preço aumenta, a receita total aumenta se a demanda for elástica. E aí, verdadeiro ou falso? Falsa. Todo mundo consegue entender que é falsa? Se não entender, eu explico de novo. É falsa porque a receita diminuiu. Todo mundo entendeu? Todo mundo enxergou isso ou não? Sim. Tranquilo? Posso continuar? Por mim pode, prof. Alguém quer questionar? Alguém quer colocar alguma coisa no chat? Abrir o áudio? Sim ou não? Estou à disposição de vocês. Ok? Ninguém colocou nada. Vou continuar. Então, numa realidade, sempre que a demanda for elástica, por exemplo, numa realidade de demanda elástica, não vai existir isso de o preço aumentar e a receita aumentar junto? Não, né? Porque é intuitivo, Ariadne, né? Pensa assim, tá? Tu é uma vendedora, tá? De um produto supérfluo, de um produto que não é importante, tá? Vamos supor que tu seja dona de uma tabacaria, tá? E um produto como charuto, tá? Aí tu aumenta muito o preço do charuto, tá? Tu vendia, vamos supor, por dia, ao preço de R$5 o charuto, tu vendia 20 charutos. Qual era a tua receita por dia com charutos? 5 vezes 20, 100? R$100. Tu ganhava com charuto na tua tabacaria, ok? Aí acontece o seguinte, eu vou aumentar o preço do charuto. Tá muito barato o charuto. Aí tu aumenta o preço do charuto para R$8 cada charuto, ok? Mas no final do dia tu não vendeu 20 charutos, tá? Tu vendeu 10 charutos, para simplificar. Eu pergunto, qual é a tua receita total no final do dia? 80. Eu pergunto, aumentou o preço? Sim. Mas diminuiu o lucro. Não, lucro não. Não estou falando de lucro.
Tô falando de receita, Ah, tá. diminui a receita. Receita, tá, perfeito. Desculpa, professor. Perdão. Não, tranquilo, não tem problema. Quem é que falou? Felipe Pinto, cheguei atrasado, professor. Bom Tava dia para ti e bom dia para os colegas. dormindo, é isso que dá. Não, professor, na verdade estou em atividade desde cedo, professor. Hã? Mas desculpe. Estou em atividade desde cedo já, mas desculpe, perdão. Não, tô brincando, pessoal. Vocês estão aqui estudando, para mim vocês estão de parabéns. Não tem nada, tô brincando. Tá? Então, entendeu, Felipe? O que aconteceu? A tabacaria da Ariadne, a Ariadne decidiu aumentar o preço. Foi bom para ela ou não? O faturamento dela aumentou ou diminuiu? Diminuiu R$20. Então, vamos ler de novo o enunciado. Quando o preço aumenta, a receita total aumenta se a demanda for elástica. Verdadeiro ou falso? Falso. Ficou claro? Sim, muito obrigada. Todo mundo entendeu? Felipe entendeu? Adriana entendeu? Os poucos que estão na sala aí, os corajosos que abriram a sala, que estão na sala aí. Quem é que está mais na sala aí? Deixa eu ver. A Clarice entendeu? A Elisângela, a Isabelle, a Noane, o Otacílio, a Raquel. Tudo tranquilo? Entendido, professor. Então tá. Vamos fazer a segunda? Lê de novo, Ariadne, a alternativa B. Quando o preço aumenta, a receita total diminui se a demanda for inelástica, Vamos lá. Isso aqui é uma demanda elástica ou inelástica? O que é uma demanda inelástica? É muito ou pouco sensível à variação de preço? Pouco sensível. Pouco sensível, tá? Tem que recorrer às minhas anotações. Então, vamos supor, na tabacaria da Ariadne agora, ela tem um produto que é muito importante para as pessoas. Né? Por exemplo, o que é? Vamos supor, cigarro. Oi? Seda. Seda? 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 Só para ti que é importante, né? Esse exemplo é muito real, hein? Eu acho que vale mais, sei lá, cigarro, vamos botar aí outra coisa aí que tu vende na tabacaria, cachaça, tá? Vamos supor isso, ok? Cerveja, por aí, acho que vale mais, tá? Mas tudo bem, seda, tá? Tô brincando, né, Ariadne? Bom, vai. E aí? Vamos supor que o preço lá da cachaça aumentou de 10 para quanto? A garrafa? 15. Para 15. Quanto é que ela vendia de cachaça quando estava 10? O barzinho dela lá. 10 unidades. Ou seja, qual é a receita total era a receita total da Ariadne no final do dia? 100. Com cachaça. E agora? Ela aumentou o preço para R$15 a garrafinha, 51, não é isso? Sim. Tá. Ela vai vender quanto? O preço... Tá, 8 unidades, professor? 8 unidades. Dá Qual será a receita total no final do dia? 120. Como é que cheguei a esse 120? O senhor fez ali a porcentagem Não, e diminuiu... porcentagem nenhuma, não fiz em porcentagem nenhuma. Tá, só multiplicou. É preço vezes quantidade. Qual é o preço da cachaça agora? 15. Quantas unidades eu vendi? 8. Ariadne, entendeu? 15 vezes 8 dá quanto? 120. Tem certeza? Sim, 5 vezes 8, 40, 8 vezes 10, 80, 80 mais 40, 120. Moral da história, a Ariadne está vendendo mais ou menos cachaça na tabacaria dela. Mais. E a receita dela aumentou ou diminuiu? A receita aumentou em 20. Foi uma boa, né? Para ela. Está vendendo menos cachaça, se incomodando menos e ganhando mais dinheiro. Por que isso aconteceu? Porque a demanda por cachaça é elástica ou inelástica? É pouco ou muito sensível à variação de preço? É elástica. É inelástica, pouco sensível. É pouco sensível à variação de preço.
É inelástica. Mas a receita O cachaceiro nem quer saber do preço. Vai lá e compra cachaça porque ele gosta da cachaça, entendeu? Estou exagerando, lógico, né? Então, lê de novo, Ariadne, alternativa B. Quando o preço aumenta, a receita total diminui se a demanda for elástica. Verdadeiro ou falso? Falso. Todo mundo entendeu? Alternativa falsa. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Tranquilo, professor. Hein, professora, eu queria perguntar, porque ali diminuiu a demanda e mesmo assim ela conseguiu vender mais, é isso que eu não entendi. Ela vendeu mais, Elisângela. Vamos lá olhar de novo. Quanto é que ela vendia antes? Ela vendia pelo preço ou pela Pelo unidade? preço de 10, a cachaça vendia quanto? Vendia 10. E agora, o preço de 15, quanto é que ela está vendendo? Tá vendendo 8, daí ela tá vendendo menos. Sim, mas a receita dela agora, quanto é que é? Antes, ela vendia 10 cachaças, 10 garrafinhas de cachaça 51, a R$ 10 cada uma. Quanto é que ela ganhava? Faturava? Receita 100. total? 100. E agora, ela está vendendo cada garrafa de 51 a 15. Ela vai vender um pouco menos, 8. Mas quanto é que ela vai faturar? Quanto é que vai ser a receita total dela? 120. Como é que tu chegou a esse 120? 15 vezes 8, que dá 120. Então, a pergunta que eu te faço, ao aumentar o preço da cachaça, ela aumentou ou diminuiu a receita dela? Ela aumentou. Então, lê para mim o enunciado da B. Quando o preço aumenta, a receita total diminui. Se a demanda for... Ai, professor, não enxergo. Inelástica. 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 Deve estar no celular, né? Tô. Deu. Tá. Eu aumentei ela. Quando o preço aumenta, a receita total diminui se a demanda... É verdade isso ou é falso? Aumentou o preço. Nesse caso aqui, ó. A receita e a total receita diminuiu aumentou. ou a Tá, receita entendi. total aumentou? Ela aumentou. Então, Daí é falso. é falso. Entendi. Tá bom, ok? obrigada, professor. Nada, guria. Podemos continuar? Lê para nós a ser Ariadne. Quedas de preço de um bem redundarão em quedas de receita dos produtores deste bem, se a demanda for elástica. E aí? Agora é oferta ou a demanda? Que a gente está vendo agora. Oferta? Eu vou fazer o desenho da curva de oferta. Ó, vou desenhar aqui para vocês. Opa, cabeça para baixo não dá. Aqui. O que o exercício fala? Se a demanda... desculpe, a demanda, né? Aqui é demanda de novo, não é oferta. Demanda elástica. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um preço inicial, tá? Tem um preço inicial, vou lá, fazer um precinho inicial. O preço inicial é R$10, ok? Tá aqui, ó. Estou desenhando um preço, traçando uma linha, e para esse preço eu vou ter uma quantidade demandada. Aí o que aconteceu? Eu reduzi o preço de 10 para quanto, pessoal? Para 6. Para 6. Ó, reduzi o preço. Isso vai fazer com que haja um aumento ou diminuição da quantidade demandada? Diminuição. Ao reduzir o preço, diminui a quantidade demandada? Aumenta. Aumenta, né? Ao reduzir o preço, aumenta a quantidade demandada, não diminui, né? A não ser que seja um bem de Giffen, a não ser que seja um bem inferior. Mas para a maioria dos bens, Ariadne, quando diminui o preço, aumenta ou diminui a quantidade demandada? Aumenta. Então tá. Aumentou para quanto no nosso exercício aqui? Olha aqui, ó.
Aumentou para quanto a quantidade demandada? 20. 20. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos lá. Quedas de preço de um bem redundarão em quedas de receita dos produtores desse bem, se a demanda for elástica. Então, vamos lá. O que aconteceu? Caiu o preço ou não? Sim. A quantidade aumentou ou diminuiu? Aumentou. E a receita total inicial qual era? 100. Tá? E agora, a receita total final qual é? 120. Eu pergunto, a queda do preço redundou em queda na receita ou aumento na receita? Aumento. Portanto, essa alternativa que tem, a alternativa C, é falsa ou verdadeira? É falsa. É falsa. Entenderam? Se não entenderam, eu vou de novo. Então vamos lá. Queda de preço de um bem redundarão em queda de receita dos produtores de bens, se a demanda for elástica. A demanda é elástica. Eu estou desenhando aqui uma curva de demanda elástica, ó, bem deitadinha. Ó. Uma curva de demanda muito sensível à variação de preço. É isso que eu fiz. Aí eu coloquei alguns preços, tá? Coloquei preço inicial 10, tá aqui, ó. Vou desenhar aqui, botar a bolinha. Por isso que não dava para ser quinta-noite, pessoal. Isso aqui é muito demorado e pesado, tá? Por isso que eu não fiz quinta-noite, tá? Ó, preço 10. Aí o preço, ao preço 10, quanto era demandado? Qual era a quantidade demandada? 10 unidades, tá aqui, ó. Aí o preço caiu. Caiu para quanto? 6. Como eu tenho uma demanda elástica, como eu tenho uma demanda muito sensível à variação de preço, uma queda do preço vai gerar um grande aumento na quantidade demandada. Ó, aumentou muito. Ó. Olha, o que foi... O que a gente observa mais? A variação da demanda, o aumento da demanda, ou a queda do preço, que é bem pequenininha? Hein? O que é mais sensível? O que variou mais? A queda do preço ou o aumento da demanda? O aumento da demanda. O aumento da demanda. Portanto, ó, qual era a receita total inicial? Era 10 vezes 10. A receita total era 100, não é isso? E agora, qual é a receita total final? Caiu o preço para 6, mas aumentou muito a quantidade demandada, para 20. A receita total final é 120. Vamos imaginar o seguinte, agora vamos usar o exemplo da seda lá da Ariadne, né? A Ariadne tem uma tabacaria, eu nem sabia que na tabacaria se vendia seda. Mas a seda é um produto supérfluo ou um produto de luxo? É um produto essencial? É essencial, né, professor? Para quê? Tá? Tem que ser na boa roupas, né, professor? O que acontece é o seguinte, tá? A Ariadne faz uma promoção lá de seda. Nem sabia que vendia seda em tabacaria. Até vou passar hoje na tabacaria ali no Bonfim para ver se vende seda. É que tem gente Pede uma seda lá. que fuma aqueles cigarro paeiro com seda, eu acho, professor. Mas aquilo ali é seda? Não sei, não Eu acho é? que outro Papel tipo, fumo? um tipo de um Não é a mesma papel. coisa? Hã? Não, ali é palha mesmo. Paieiro de palha. Não, mas, mas não que é papel que enrola o fumo, não é a cigarro. mesma coisa? Não sei, tô por fora, então. Bom, tudo bem, vai a seda, tá? Ok? Então ela faz uma promoção, tá lá, ninguém compra a tal da seda na tabacaria da Ariadne e ela faz uma promoção. Eu É o que pergunto, mais vende lá, senhor. oi? É o que mais vende lá na tabacaria. Tô brincando. Eu pergunto para vocês, e essa promoção que ela fez foi bom? Ela vendeu mais? Ela vendeu mais ou vendeu menos? Mais. O dobro, concordam? Sim.
Sim. E a receita dela aumentou em quantos por cento? 20. Então, novamente, quedas de preço redundarão em queda de receita ou aumento de receita, se a demanda for elástica? Aumento. Verdadeiro ou falso essa alternativa? Falsa. Falso. Entenderam ou não? Sim. Então, vamos para a próxima agora. Agora Essas mesmo. questões aí não vão cair na prova, né? Eu estou pensando em que só tem questões assim na prova. Bota só uma desse modelo, senhor, na prova. Então, vamos ver. Pensar no caso de vocês. E agora? Mesma coisa, um exemplo muito semelhante, só que agora, ao invés de ser demanda elástica, eu tenho demanda inelástica. Tá? Tem uma demanda... Opa, tá torto. Ok. Tem uma demanda inelástica. Eu pergunto para vocês. Ela fez a mesma promoção agora, não com seda, mas com charuto. Eu pergunto, alguém aqui fuma charuto? Alguém aqui Não, na sala professor. fuma charuto? Oi? Não. Alguém aqui? Quantas pessoas tem na sala? 8, né? Ou mais, 10 pessoas. 11, na verdade. 10 e mais o professor, 11. Tá? Ninguém aqui fuma charuto, ok? Certo, não tem problema nenhum fumar charuto, não é crime, nada disso, ok? Bom, e aí o que aconteceu? A Ariadne, na tabacaria dela, fez uma promoção. Baixou o preço do charuto de quanto para quanto? 10 para 6. Tá. E ela vai vender mais charutos? Sim. Não. Sim ou não? Sim. De 10 para 12. Quando ela vendia cada charuto a 10, qual era a receita dela? Sim. Tem. R$100, porque ela vendia 10 unidades. Né? Agora ela fez uma promoção, baixou o preço do charuto para 6. Aumentou a quantidade vendida? Não. Não. Aumentou ou não aumentou a quantidade vendida? A quantidade aumentou para 12. 12. A receita aumentou ou diminuiu? Diminuiu para 72. Como é que eu cheguei a esses 72? Multiplicando o preço final pela demanda final. Então, a pergunta é, lê para mim, Ana, a alternativa aí. Espera aí, professor, é a D. Quedas de preço de um bem redundarão em aumento de receita dos produtores desse bem, se a demanda for inelástica, ceteris paribus. Verdadeiro ou falso? Falsa. Vamos para a última agora. Ô, professor, Todas as alternativas anteriores são falsas. nessa D, me fala um tipo de produto que sofre essa consequência. Todo aquele produto que tem demanda inelástica, medicamento, tá? Por exemplo, se a farmácia lá baixar o preço do medicamento, tá? Na verdade vai ser ruim para ela, porque eu não vou... por exemplo, vamos supor que o medicamento para espinha, tá? Tem abaixado de preço. O professor não tem espinha. No meu caso específico, não tem espinha. Aqui na sala, alguém usa medicamento para espinha? Não. Tá. O fato de baixar o preço vai aumentar a nossa demanda por esse medicamento? Não. Então, tu tem uma demanda elástica ou inelástica? Elástica? Muito pouco sensível à variação de preço. Pouco. E inelástica. Eu pergunto, se vocês fossem administradores da farmácia, vocês adotariam a política de baixar o preço do remédio para espinha? Não.
Não seria vantajoso, né? Porque aquele que demanda esse medicamento, esse remédio, continuaria comprando. Mas aquele que não tem espinha, não compraria, mesmo que o preço fosse muito baixo. O que eu ia fazer com um remédio para espinha? Deixar na gaveta do banheiro, não é isso? Então, nessa realidade, a quantidade demandada permaneceu a mesma, mesmo reduzindo o preço. Não, vamos de novo. Olha aqui, de novo. Olha aqui. Não é que não tem, não é que permaneceu a mesma. Olha aqui, olha para cá. Ó. Tá em cinza. Permaneceu a mesma? Não, aumentou 2 unidades. Mas o que variou mais? A queda do preço ou aumenta a quantidade demandada? A queda do preço. Moral da história, a receita da farmácia aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E tu, como administradora da farmácia, seria demitida ou não? Não chegaria a esse extremo, mas não aconteceria de novo. Tá bom. Entendido? Então, qual é a resposta? Falsa. Todas as alternativas são falsas. Tá, quem é que pode ler para mim a 13? Posso ler, professor? Tá, vamos lá. Se uma curva de procura é elástica, no que se refere... Já vou desenhar aqui. O que é uma curva de demanda, de procura elástica? Procura e demanda é a mesma coisa, tá? Tô aqui, ó, tá aqui em cima. Isso aqui é elástico. Vamos lá. Lê de novo. Tá. Se uma curva de procura é elástica, no que se refere a seu preço, o significado exato disso é que qualquer aumento de preço provocará a. Um aumento da quantidade adquirida pelos compradores. Verdadeiro ou falso? Falso. Olha aqui, vamos de novo. Ó. Se a curva de demanda é elástica, tá aqui em cima, eu desenhei, tá? Eu pergunto para vocês, eu tenho um preço inicial aqui. Olha como essa aqui é fácil, essa questão, tá? Eu tenho um preço aqui. Ó, tem uma quantidade demandada a um determinado nível de preço. Aí o que aconteceu? Um aumento do preço, né? Aumentou o preço. Então, vou botar o preço mais alto aqui. Ó, aumentou o preço. Tem um precinho um pouquinho mais alto. A pergunta que da alternativa A, qual é? Aumentou o preço. Vai aumentar ou reduzir a quantidade demandada? Reduzir. Então, tá certa a alternativa A ou tá errada? Tá errado. Todo mundo entendeu? Ó, qual é a questão aqui? O aumento do preço. Ó. Aqui, ó, aumento de preço. Então, isso aqui tá certo ou tá errado? Tá errado. Estão entendendo ou não? Tá em vermelho, ó. Tá errado isso aqui. Tá errado. Né? Se uma curva de demanda elástica, no que se refere ao seu preço, um aumento do preço irá provocar um aumento da quantidade adquirida ou uma diminuição da quantidade? Olhem o gráfico aqui. Aumentou o preço. Aumentou a quantidade ou diminuiu a quantidade demandada? Diminuiu quase que pela metade. Então tá errado. Alternativa B. Lê para nós, Ana. Alternativa B. Um deslocamento da curva da procura para uma nova posição. Eu pergunto, aumento do preço do... vamos supor assim, aumento do preço do feijão desloca a demanda por feijão ou tu vai se movimentar ao longo da curva de demanda? Como assim? Tá, Eu também não entendi. Tá, isso aqui é importante. Tá. Seguinte, se lembra quando a gente estudou curva de demanda, lá as primeiras aulas, eu falei de gráfico bidimensional, gráfico com várias variáveis, tá? Então vamos lá, olha aqui. Isso aqui é o seguinte, não é difícil. Eu tô aqui com um gráfico, tá? Ó, uma curva, tá?
aqui, aqui. Tem uma curva de demanda aqui, tá? Vou desenhar uma curva de demanda. Nem vou desenhar a curva de oferta, tá? Desenhei uma curva de demanda aqui. Eu pergunto, esse mercado, ó, tá? É o mercado do feijão. Opa. Mercado do feijão. Então, tem uma demanda por feijão, né? Eu tenho uma curva de demanda por feijão. Então, tá aqui a curva de demanda que eu estou mostrando aqui no mouse. Ok? Bom, aí acontece o seguinte, aqui eu tenho, ó, vou fazer bem bonitinho para vocês aqui. O preço do feijão. Preço do feijão. E aqui, ó, embaixo, eu tenho a quantidade demandada de feijão. A quantidade. Quantidade feijão. Então vamos lá. Tô olhando aqui para o gráfico, ok? Se eu tenho um aumento, ó, o aumento do preço do feijão, eu tenho uma redução da quantidade demandada ou um aumento da quantidade demandada de feijão? Prestem atenção no que o professor está dizendo. Se eu tenho um aumento do preço do feijão, eu tenho, ó, tem um preço aqui, ó, eu tinha um preço inicial aqui, tá? É bem simples isso aqui, pessoal, não tem mistério, é só prestar atenção no que o professor está falando. Ó, então eu tinha esse preço inicial aqui, ó, tá? E o preço aumentou. A pergunta que eu faço para vocês, a quantidade demandada de feijão aumentou ou diminuiu? Diminuiu? Ah, diminuiu, né? Óbvio, né? A lei da demanda, isso aqui. Tá. Eu me desloquei ao longo da curva, sim ou não? Eu não saí aqui desse ponto A, ó. Eu não saí desse pontinho aqui, ó. E fui para esse pontinho? Sim ou não? Sim. Eu me desloquei ao longo da curva? Sim. Eu me desloquei ao longo da curva. Tá. Agora, é o seguinte. O preço do feijão não modificou. Tá? O preço do feijão continua o mesmo. Mas diminuiu o preço da lentilha. O que a lentilha é em relação ao feijão? Substituto? Tudo bem, o preço do feijão não se modificou. Ó, o preço do feijão está aqui, a variável está aqui. Como é que eu vou representar a mudança na demanda por feijão? Eu vou mudar, vou representar isso por um movimento ao longo da curva ou por um deslocamento da curva? Deslocamento da curva. Um deslocamento da curva. Se aumentou, eu falei que aumentou o preço ou diminuiu o preço da lentilha? Diminuiu. Se diminuir o preço da lentilha a um mesmo preço, eu vou ter mais consumo de feijão ou menos consumo de feijão? Menos. E como é que eu vou representar no gráfico? Deslocamento da curva de demanda para Um dentro. deslocamento da curva de demanda. Mas por que eu desloquei a curva de demanda agora e não desloquei antes? Porque a variável preço da lentilha está no gráfico, dá para enxergar nesse gráfico bidimensional a variável preço da lentilha? Não. Então, o que eu fiz para representar essa situação, né? Essa queda do preço da lentilha? Observe que o preço do feijão não se modificou, continua o mesmo. Mas a quantidade demandada vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir.
como é que eu represento isso num gráfico bidimensional? Por um deslocamento. Ó, tá aqui, ó, nova quantidade, ó, diminuiu, ó, reduzir a quantidade demandada de feijão. Aquilo que eu falei na primeira aula para vocês, pessoal, para eu usar um gráfico bidimensional, eu tenho um problema. O preço do feijão, a quantidade demandada de feijão não é afetada só pelo preço do feijão, concordam? Sim. É afetada pelo preço de bens substitutos. Exemplo de substituto do feijão qual é? A lentilha. É afetada pelo preço de bens complementares. Qual é o principal bem complementar do feijão? Arroz. É afetada por gostos e preferências. Concordam? Sim. É afetada pela renda dos consumidores. Concordam? Sim. Eu pergunto, todas essas variáveis que eu falei, tirando o preço do feijão, está representado nesse gráfico bidimensional? Sim. Não? Sim ou não? Quais são as variáveis que tem nesse gráfico bidimensional? O preço do feijão, E... o bem substituto. Não. Aqui embaixo, estou mexendo aqui na mouse. A quantidade demandada. Feijão. Tá. Então, se o preço do feijão variar, eu vou representar essa variação ao longo dessa curva de demanda aqui que eu inicial. Concordam? Se o preço do feijão variar. Porém, se o preço das outras variáveis se modificarem, se o preço da lentilha se modificar, se a renda se modificar, se o preço do arroz se modificar, se os gostos e preferências se modificarem, como é que eu vou representar isso no gráfico? Com o deslocamento da curva de demanda. Ótimo, um deslocamento da curva de oferta. Por quê? Porque essas variáveis não estão representadas no gráfico bidimensional. Entenderam ou não? Sim. Então vamos ler de novo a questão número 13, a B. Na 3AB, um deslocamento da curva da procura para uma nova posição. Ou seja, Então um é deslocamento, curva de procura é curva de demanda, né? Pois é, mas no exercício, Foi? nada, professor. Fala, pode falar, pode falar. Não, só que eu reiterei que no exercício está escrito procura, então. É, procura e demanda é a mesma coisa. Tá. Eu só estou enfatizando. Então, lê como se fosse demanda, porque a gente usa muito mais demanda que procura. Lê de novo como se fosse demanda. Tá. Então, um deslocamento da curva de procura para uma nova posição. É, um deslocamento De da curva demanda. de demanda. Eu Uma pergunto, nova... um aumento no preço do feijão vai deslocar a curva ou eu vou me deslocar ao longo da curva existente? Ao longo da curva existente. Então, tá certo essa afirmação? Tá errado, é falsa. Então, a primeira a gente viu que é errada, né? A segunda a gente está vendo que é errada também. Vamos para a terceira. C. Um aumento dos gastos totais por parte dos compradores. Opa, vamos lá. Curva de demanda elástica. Isso a gente já viu. Ó, quando tu tem uma curva de demanda elástica e aumenta o preço, tu vai ter aumento da receita ou diminuição da receita? Se lembram desse exemplozinho que a gente fez agora há pouco da espinha, do medicamento para espinha? Diminuição da receita. Aliás, desculpe, não foi isso que não foi para espinha, que isso aqui era... aqui é elástica, né? Peraí, se é elástica, é esse aqui, vamos pegar aqui. Tá, esse aqui, tá? Vou fazer de novo para não errar, tá? Vamos lá. Uma redução da quantidade, um aumento dos gastos totais. Então, tem uma curva de demanda, fazer direitinho de novo para não dar erro.
Tudo, por isso que é demorado. Pessoal. É um exercício demorado, né? Exige tempo. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, como o exercício diz, é uma demanda elástica. Então, vamos lá, vamos desenhar uma curva de demanda elástica. Ó, bem, eu vou aumentar a inclinação, tornar ela mais horizontal. Quanto mais horizontal ela fica, mais elástica, mais sensível a demanda fica a variação de preço. Ó, tá ok. Então, eu tenho uma curva de demanda bastante elástica aqui. Aí, o que acontece? Eu tenho um aumento do preço. Eu tinha um preço aqui e tinha uma quantidade demandada. Tá? Vamos supor que o preço fosse R$1 ou R$2, tá? E o preço aumentou. O preço aumentou para R$3. Uma barra de chocolate, por exemplo. O preço aumentou de 2 para 3. Eu pergunto, a redução da quantidade demandada foi grande ou pequena? Redução pequena. Todo mundo concorda que foi pequena? Da quantidade foi grande, não foi? Então, vamos de lá. Eu tinha chocolate. Tirar aqui, tá? Sai feijão, entra o que a gente gosta. Chocolate. Qual era o preço da barra vendida na tabacaria? R$2 inicial. Aí a Ariadne aumentou para quanto? Para R$3. A quantidade demandada aumentou ou diminuiu com o aumento do preço? Diminuiu. Bastante ou pouco? Olhem o gráfico aqui. Menos da metade. Então vamos supor que a Ariadne vendia a R$2 50 barras por dia. Qual era a receita dela? R$100. Agora ela aumentou para 3. Ela não está vendendo mais 50, ela está vendendo 20. Qual é a receita dela? 60. Aumentou ou diminuiu a receita da Ariadne? Diminuiu. Nossa, como é Diminuiu. Então, um aumento nos gastos, se a demanda é elástica, tá? Um aumento do preço do chocolate vai aumentar os gastos totais dos compradores, aqueles que vão lá comprar chocolate na tabacaria, ou vai diminuir? Vai diminuir. Eles gastavam antes quanto? Gastavam 100, agora eles vão gastar 60. Vão gastar 60. Então vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Então a alternativa é verdadeira ou falsa? É falsa. É que eu entendi que gasto para mim eu liguei ao gasto de, sei lá, de... Aqui o português aqui para complicar, mas é gasto totais dos compradores, aqueles que vão lá na loja da Ariadne e vão pagar pelo chocolate. Entendi agora, professor. Esse daí foi o que eu achei mais difícil de fazer essa análise, porque o preço diminui, a demanda aumenta, mas a renda, né, no caso, diminui também. Tipo... Nesse caso o preço aumenta, né? O exercício fala em aumento de preço, não diminuição de preço. É que no anterior esse era bem parecido também, só que no outro diminuía o preço, mas a realidade era bem parecida, assim. A lógica é a mesma, só que agora é um aumento de preço, né? Com uma demanda elástica. Então vamos lá, alternativa D, lê para nós, Ana. Eu vou ter que reassistir essa aula depois. Com certeza, né, Ariadne? Eu também, várias vezes. Ou pegar o Manquio e ler também. O Manquio. Tá bom. Vou catar o Manquio lá na Feira do Livro. Não precisa pegar, tá em PDF no Moodle para vocês. Ai, professor, eu tenho um problema com ler, assim, em PDF. Eu tenho que imprimir, tem que estar na minha mão. Então pega o PDF e imprime. Mas é um livro de quase 500 páginas, como é que eu vou imprimir? Mas imprime a parte que interessa para nós. Não é todo aqui livro é que nós vamos, que eu vou né? cobrar na prova. Ou faz isso, vai num sebo e compra por, sei lá, 50 pila. Na Feira do Livro deve estar 150. Sebo não tem, eu já procurei. Ô, professor, mas esse capítulo é o 4 do Manquio? É, o 4. Tá, vale a pena imprimir só um capítulo. Tá, continua, Ana, faz favor. Então, alternativa D.
uma redução de quantidade adquirida pelos compradores e uma queda no gasto total dos consumidores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro, claro, né? Ó, o chocolate. O que aconteceu? Qual era o preço? Era O 2. preço era R$2 e aumentou para 3. Tá, aumentou o preço, não aumentou? Tá, aumentou. E aí, a quantidade demandada, qual era? A inicial era 100. 50, Mas era isso? 50. E agora? E agora é 20. Ou seja, reduziu a quantidade adquirida pelos compradores, sim ou não? Reduziu. Caiu o faturamento da tabacaria da IAD? Diminuiu, era 100, passou para 50. Então essa alternativa é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira, é. Eu tinha marcado a última. Tá, é isso aí. Tá. A última nem vale a pena, porque essa aqui a última, na verdade, todas as alternativas anteriores estão erradas, ok? Tá bom, professor. Então vamos lá, próximo. Utilizando os conceitos de oferta e demanda, julgue os itens que se seguem. Eu não sei, para mim apareceu nas alternativas... Tá eu errado, acho que eu arrumei aqui tem erro. Tem, né? Tem erro meu. Mas eu analisei ali e, bom, vamos ler, né? Vamos ler. A elasticidade preço da demanda é mais elevada para bens e serviços que têm muitos substitutos próximos. Verdadeiro ou falso? Eu marquei verdadeiro. Claro, verdadeiro, né? Quanto maior o número de substituto, mais elástica a demanda do bem. Okay. A gente já viu. Alternativa 2. O controle de aluguéis aumenta a disponibilidade de imóveis para locação, já que provoca uma redução dos aluguéis e, portanto, expande a demanda nesse mercado. O que vocês acham? Tabelar os aluguéis aumenta a oferta de imóveis? Acho que é falso. Eu também acho falso. Se tu tabelar, não vai aumentar a oferta de imóveis. Falso. 3. A fixação do salário mínimo acima do nível de equilíbrio conduz ao desemprego. Eu marquei verdadeira. Verdadeiro, claro que é verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Na verdade, pessoal, se tu está numa economia de mercado, ok? Se tu estabelecer, vamos botar o governo lá, o governo do Bolsonaro, do Lula, não me interessa qual seja, já falei para vocês, não me preocupo com isso. Se o governo lá, o do Bolsonaro que está aí, estabelece ano que vem para ganhar as eleições um salário mínimo de R$3.000, ok? Isso vai resolver o problema do Brasil ou vai levar muita gente para a informalidade? Eu não sei se leva para a informalidade, mas se eu ganhasse R$3.000, eu estava feliz, professor. Mas tu acha que o trabalhador, o empregador ia te contratar por 3 mil? Talvez reduzisse o número de empregos, porque os empresários não iam ter como pagar essas pessoas. Porque o custo dele continua o mesmo, né? Não diminui o custo, né? Para produzir o bem. E mais do que isso, agora o custo para te contratar vai ser, em vez de ser 1.500, vai ser 3 mil. Sim, é verdade. Pensando dessa forma. Em termos de... Todos nós gostaríamos que isso acontecesse, mas não adianta. Oi? Eu ganhando mais, eu consumiria mais e automaticamente geraria mais. Mas eu entendo a tua lógica, mas isso não é automático, tá? Na verdade, isso é verdade, isso é importante, a gente ganhar mais para ter mais consumo, tá? Mas dentro do ponto de vista do empresário, ele está olhando para o custo de produção dele, né? E ele não vai conseguir repassar esse aumento para o consumidor final. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter um custo maior, tá? E o preço dele não vai ser conseguido, ele não vai conseguir aumentar o preço dele para cobrir esse custo. Provavelmente, aqueles empresários que não têm muita eficiência no processo de produção, ao terem um custo mais alto do empregado, né,
na contratação do empregado, ele vai diminuir o número de empregados, tá? Ele vai reduzir o custo, ou ele vai fechar, num caso extremo, o negócio dele, ou provavelmente, o que é bem mais provável, que ele vai aumentar as tarefas de alguns empregados e reduzir o número de empregados. Sim, que ele possui. reduziria os recursos humanos, no caso. Bom, isso é outra cadeira, mas isso a gente vai ver em outras cadeiras, a gente vai entender melhor isso. Mas, por enquanto, é isso aí. Próximo. Alternativa 4. A razão pela qual as curvas de oferta são ascendentes é que, para preços mais elevados, mais produtores decidem entrar no mercado. Verdadeiro ou falso? Verdadeira, Marquinhos. Verdadeiro. Preço de mercado mais alto, mais produtor está disposto a produzir. Verdade. Último. A última, alternativa 5, um aumento na renda dos consumidores desloca para baixo a curva de demanda. Falso. Verdadeiro. Não, desloca para cima. Tá? Desloca para fora. Aqui para baixo seria para dentro, né? Não, desloca para fora. Tá? Então é falso. Então qual é a alternativa correta? Alternativa D, corretas 1, 3 e 4. Exatamente. Tá? Eu acho que não tinha essa alternativa, né? Não tinha, eu também inventei igualzinho, senhor professor. Não, eu não inventei, eu arrumei. Tá, vamos lá. 15. Deixa eu ver aqui. 15. Considerando os conceitos básicos da análise econômica, julgue se a afirmativa é certa ou errada. O pacote recente do governo brasileiro, que injetou crédito de 400 milhões para a compra de eletrodomésticos, deslocará a curva de demanda de eletroeletrônicos para cima e para a direita, e a curva de oferta desses bens para baixo e para a esquerda. Na verdade, só vai deslocar a curva de demanda, né? Vai ter, ó, o que o governo faz? Tá? O governo injeta dinheiro, tá? Torna o crédito mais fácil. Por exemplo, tá? Permite que tu compre eletrodomésticos a um preço, a um crédito maior, a juros mais baixos, tá? Então, em vez de pagar, de comprar em 2 parcelas com juros altos, ou em 5 parcelas, tu vai pagar em 12 parcelas, em 24 parcelas, com juros mais baixos. Eu pergunto, isso vai aumentar a demanda ou diminuir a demanda por eletrodomésticos? Aumentar. Aumenta. Então, tu vai ter o quê? Tu vai ter uma expansão da demanda, tá? Tu vai ter um deslocamento da demanda. Quando tu tem excesso de demanda por algum bem, o preço desse bem aumenta ou diminui no mercado? Diminui. Estão cansando. Não, ele aumenta. Ele aumenta. Vamos de novo. Eu tenho equilíbrio Ele aumenta, inicial. tá ficando mais interessante. Ó, vamos de novo. Ó. Eu tenho equilíbrio inicial. Aí o governo faz uma política pública, tá, de facilitar crédito, né, facilitar a compra. Isso vai gerar uma expansão da demanda ou da oferta? Da demanda. Da demanda. Como é que eu represento isso no gráfico? Por um deslocamento da curva de demanda para fora, ok? No momento que eu tenho excesso de demanda por um determinado produto, o preço desse produto tende a aumentar ou tende a baixar? Aumentar. Se eu tenho aumento do preço de mercado, mais produtores irão querer ofertar esse produto ou menos produtores? Mais. O novo equilíbrio vai se dar em que condições agora? A um preço mais alto ou um preço mais baixo? Mais baixo. Mais alto. Qual o preço mais alto? Mais alto. Tá aqui, ó, olhem o gráfico, ó, mais alto. E a quantidade negociada de eletrodomésticos será maior ou menor? A tendência é aumentar. Aumentar.
quantidade transacionada de eletrodoméstico vai ser maior. Ó. Aqui, ó. Então, o novo equilíbrio não será mais aqui, ó, nesse ponto aqui. Será no novo ponto. Com preço mais alto, né? E uma quantidade transacionada também maior. Por quê? Vou repetir passo a passo. O que aconteceu? O governo fez uma política pública. Que política pública é essa? Política de crédito fácil. Né? Ou seja, o governo facilitou que a gente fosse lá na loja e comprasse a juros mais baixos e a prazos mais longos. Aí o que a gente fez? Vamos comprar, né? Vou comprar aquela batedeira que eu quero trocar, eu vou comprar aquele micro-ondas que eu quero comprar, assim por diante. Bom, aumentou a demanda. No momento que aumentou a demanda, isso gerou um excesso de demanda. Por que gerou um excesso de demanda? Porque a produção estava lá paradinha, mas houve um aumento da demanda, isso vai gerar um excesso de demanda. Toda vez que eu tenho excesso de demanda em um determinado mercado, o preço tende a aumentar, o preço de mercado tende a aumentar. Quando o preço de mercado aumenta, o que vai acontecer? Os produtores, aqueles não tão eficientes, aqueles não tão competentes, vão dizer, puxa, o preço de mercado aumentou, vale a pena agora eu produzir eletrodomésticos. Isso vai gerar uma expansão da oferta. Esse ajuste não vai ocorrer de forma automática, mas com o tempo tu vai ter um novo equilíbrio. Está aqui, ó, o professor está mostrando para vocês esse novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio vai ocorrer a um preço de equilíbrio mais alto, é uma quantidade transacionada maior. Então, o mercado de eletrodoméstico vai sair desse equilíbrio inicial e vai para esse novo equilíbrio devido a uma política de governo. Entenderam ou não? Professor, eu posso ler para ti o que eu anotei para ver se eu entendi Pode. essa linha de raciocínio? Um crédito maior com juros baixos aumenta a quantidade demandada, o que gera o excesso de demanda, que aumenta o preço para novo equilíbrio de mercado. Repete. Crédito maior com juros baixos aumenta a quantidade demandada, o que gera excesso de demanda e aumenta o preço para um novo equilíbrio de mercado. Mais ou menos. Sinceridade, vou te falar a verdade. Não prestei atenção nada no que tu disse. Estou respondendo aqui um WhatsApp. Só ouviu blá, 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 blá. Só blá, blá, blá. Fala de novo, desculpe. Vamos lá, mais uma vez. Larga os contatinhos aí, senhor. Larguei. Crédito maior com juros baixos aumenta a quantidade demandada. Perfeito. Aí um excesso de demanda. Perfeito. Para um novo equilíbrio do mercado, tem que subir o preço. Exatamente. Tá, então eu entendi. Obrigada. Um novo equilíbrio de mercado vai ter um preço maior e uma quantidade transacionada também maior, conforme mostra o gráfico. Professor, fala. A minha dificuldade com essa questão é que ele refere ali o crédito para compra de eletrodomésticos, e aí ele pergunta do deslocamento da curva de demanda de eletroeletrônicos. Na minha interpretação, eu fiz uma análise como se fossem duas coisas diferentes. Pois é. Eu entendi a mesma. Pois é. E aí eu coloquei uma resposta mais ou menos assim, não sei se o senhor... Posso ler para o senhor? Pode, claro que pode. Tá. Supondo que os consumidores tenham crédito para comprar eletrodomésticos, a demanda destes produtos deve aumentar, deslocando a curva de demanda para cima e para a direita, e o de eletroeletrônicos para baixo e para a esquerda, e a oferta de produtos continua a mesma. Tá, então vamos lá. Eu acho que tu tá certo, tá? Eu tinha me esquecido aqui. Bom, vamos complementar então, tá? Isso aqui, ó, que eu coloquei, é o mercado de eletrodomésticos. Concorda, Ana? Concordo. Agora vamos olhar o mercado de eletroeletrônico. Tá? Agora vamos lá para o mercado de eletroeletrônico. Vamos continuar a nossa análise. Talvez eu tenha feito só parcialmente. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um novo gráfico.
E nesse caso, os eletroeletrônicos em relação aos eletrodomésticos são concorrentes? Pois é, aí é isso que eu estava pensando. Eu não consigo imaginar uma associação entre os dois, concorda? Não, eu fiquei pensando, eu vou comprar, o governo me deu dinheiro para eu comprar. Aí eu preciso de uma geladeira. Eu não vou deixar de comprar a geladeira para comprar uma TV, por exemplo. Ou comprar um rádio, né? Foi essa relação. Celular, né, no caso. Eu pensei em celular e notebook para eletroeletrônicos e Talvez com tipo liquidificador, essas coisas assim. A única explicação, assim, poderia ser o seguinte: tu tem menos renda agora para comprar eletrônico. Vou demorar agora para... vou esperar um pouco mais para trocar o meu celular, porque eu já gastei ali comprei uma geladeira nova, um micro-ondas novo, entendeu? A única explicação que teria para isso. Mas vamos lá. Então, deslocará a curva de demanda de eletroeletrônicos para cima. Seria o seguinte, ó. A ideia é essa, né? Que eu tenho menos dinheiro para consumir, para trocar o meu celular, trocar a televisão de casa, assim por diante. Eu teria ao mesmo preço. Não, para cima. É demanda para cima. Não pode, pois é. Aí para cima seria o seguinte, ó. Eu entendo que está errada essa afirmação, porque vai aumentar a compra dos eletrodomésticos e vai diminuir a compra de eletrônicos. O que poderia é isso aqui que eu estou vendo agora. Isso sim, ó. As pessoas terem menos renda para trocar o celular, para trocar a televisão. Isso. E aí trocamento da curva de demanda para dentro, não para fora. Isso, para baixo. Eu botei para baixo, acho. Para baixo e para a esquerda. Essa alternativa, essa afirmação está complicada, realmente. Para mim, está errado, tá? O que iria ocorrer seria o seguinte, né? Isso sim, né? Tu teria gasto o teu dinheiro com sei lá, a tua poupança lá com a compra do fogão, da geladeira, assim por diante, teria menos dinheiro disponível para trocar o teu celular. Esse ano eu não vou trocar de celular, esse ano eu não vou trocar de televisão. Então teria uma demanda menor, né? Mas não oferta. Essa questão realmente está, para mim, errada, tá? Mas eu vou dar uma analisada melhor e respondo para vocês com mais calma Não precisa responder essa, tá? Essa aqui eu deixo em aberto, tá? Que em aula eu vou revisar com calma e explico melhor para vocês. Pode ser? Pode. Tá, eu vou deixar em aberto essa. 16. Tu vê, o professor já está cansado. Sinceridade, o professor já está cansado. E o caminho é longo, hein, professor? O caminho é longo. Não é fácil. Puxa, tem um monte de questão aqui ainda. A 20 horas. Eu vou fazer uma proposta. É para entregar amanhã à noite, não é isso? Mas não muda, se não me engano, para hoje, prof. Não, eu mudei. Mas eu olhei ontem de noite, não sei se eu posso estar me enganada, mas eu olhei ontem de noite, estava dia 6. Eu vou dar uma olhada de novo. Amanhã à noite seria a data. Ficou para terça-feira, então? É isso? Não. Vamos fazer o seguinte: amanhã de manhã terminamos. Amanhã de manhã, no mesmo horário, 11h30, tá? Terminamos a revisão. Isso está quase virando um relacionamento sério, professor. Relacionamento sério com o exercício, tô falando. Exatamente. Essa lista com 20 exercícios, que cada um é 5. É 20 vezes 5. Não, essa lista é uma lista extensa, tá? Densa. Aliás, Ariadne, relacionamento sério tem que ser com a economia, com a faculdade, né? Então vocês têm que realmente estudar, é uma disciplina difícil, isso eu já falei para vocês. Como o professor está cansado, realmente cansou agora, não é legal a gente continuar. Então vamos fazer o seguinte, vamos amanhã, 11h30, terminar a última parte dessa revisão, tá? Pode ser? A gente aí vai fazer 16. Aí eu já reviso também eu vou revisar com vocês a 15, tá? Eu dou uma pensada melhor e discuto novamente a 15 com vocês, tá bom? Ok, professor.
Então, aula que vem... Poxa, tá grande a coisa, mas vamos lá, vai terminar. A única aula que vem, amanhã a gente termina a revisão, tá? Ok, obrigado, pessoal. Até amanhã, às 11h30. Obrigada, Tchau, professor. Até amanhã. Tchau, Agradeço. Tchau, professor. Tchau, colegas. Tchau, tchau.